Olá, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos aqui na casa de Deus mais uma vez. Eu tenho como proposta para nós, nessa noite, começarmos uma nova série de mensagens. E eu proponho o tema que está aqui. Coloquei lá no grupo da igreja, para nós pensarmos um pouquinho sobre a escola de Deus. Eu acredito que nós podemos entender a nossa caminhada da fé como uma participação na escola de Deus, pensando que, por um lado, nós temos muito que aprender, e por outro lado, Deus tem muito que ensinar, e em tantas áreas da nossa vida. Então, a partir de hoje, eu queria começar a pensar com você sobre a escola de Deus. E se você já professou a sua fé em Jesus, se você confia em Deus, eu queria te dar uma informação. Você está matriculado na escola de Deus. E tem várias disciplinas, tem várias aulas que Deus ministra para nós. E hoje eu queria já compartilhar com vocês duas disciplinas que Deus ministra sobre as nossas vidas. Aí você pode falar assim: pastor, estou matando aula, não estou indo nessa aula não. Então eu queria convidar você a chegar junto, a participar, não faltar mais, porque Deus tem tanta coisa para ministrar sobre a nossa vida, meus irmãos. Em tanta área da nossa vida nós precisamos da mão de Deus, da intervenção de Deus, da orientação, do ensino, do auxílio, não é verdade? Nós precisamos melhorar tanta coisa na nossa vida. E eu, observando a vida dos personagens bíblicos, percebi que Deus matriculou eles em diversas aulas, e eles não tiveram como escapar, não. Eles tiveram que ir na aula e tiveram que encarar o desafio. E hoje eu queria compartilhar com vocês duas matérias que Deus matriculou o profeta Elias. E eu já queria falar que Deus matriculou você também. Vamos olhar lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Quero ler apenas os 7 primeiros versículos desse capítulo, olhar o que aconteceu aqui na vida do Elias, ver em quais aulas Deus matriculou ele, matriculou a gente também, e entender que nós precisamos aprender sobre isso. Infelizmente, a fé não traz um aprendizado assim, automático. A gente crê em Jesus, amanhã a gente sabe tudo. Não, nós temos que entrar nessa escola de Deus e começar a aprender, começar a buscar. E não podemos faltar na aula, não. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, eu leio com vocês a partir do verso 1. A primeira menção do profeta Elias está aqui no capítulo 17. Daqui para trás, nunca ninguém tinha ouvido falar do Elias. Vamos ver o que a Bíblia traz sobre essa figura importante do Antigo Testamento? Presta atenção comigo aí. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra
até aqui. Amém. Amém. Meus irmãos, estive estudando um pouquinho sobre a vida de Elias, entendi que Deus matriculou ele em 2 aulas muito importantes. Espero que você não esteja matando essas aulas, eu também não. E vamos ver, porque matar aula é complicado, né? Talvez na sua adolescência você tenha feito isso, né? Quando você era mais novo. Eu, infelizmente, fiz isso uma vez, meus irmãos. E deu ruim, viu? Deu ruim. Estudava no Dom Bosco. O Valdemir foi uma má influência para mim. Falou para mim, a gente estudava junto, na mesma turma, né? Ele estava lá, ele sabe do que eu vou falar. Foi, né? Foi. Vamos matar a aula. Era aula de português. Aula, uma delícia, né, gente? Aula de português, verbo transitivo direto, um espetáculo, né? Falaram para mim matar a aula, para a gente jogar sinuca, né? Num bar do lado da escola. E os outros meninos que já tinham feito isso várias vezes, sempre tinham ido lá jogar sinuca, e eu fui. E de repente apareceram uns outros meninos lá da escola também. O João Marcelo, que estudava na nossa sala, inclusive ele mora aqui no prédio aqui do lado, amigo de longa data nossa. E a polícia não chegou lá, meus irmãos. E eu falei, não é possível, gente. Só porque eu resolvi matar a aula, a polícia vem. E tô eu lá com as pernas abertas, levando um cacetete, abre as pernas, tomando a revista da polícia. Pensei comigo, falei, olha só, né? Foi matar a aula, dançou. Né? Dá ruim, viu? Não mata a aula não, viu? A molecada que está aí que estuda, não entra nessa não. Não foi legal. Mas espero que eu e você não estejamos matando as aulas que Deus tem para nos dar. Bom, olhando para Elias, eu quero apontar aqui 2 disciplinas que Deus matriculou Elias e eu acredito que nos matriculou também. A primeira, a disciplina do serviço. A disciplina do serviço. A primeira aparição de Elias na Bíblia é aqui, e eu não sei se você já notou, não fala nada a respeito do Elias, da infância, da vida dele, como que ele cresceu, o que ele aprendeu, o que ele fez. Só fala que de repente ele estava diante do rei Acabe, levando uma palavra, e uma palavra dura. Olha, não vai chover, nem orvalho sequer vai cair nessa terra. A primeira aparição do Elias já é trabalhando, servindo a Deus. E um serviço difícil, um grande desafio. Pouco se sabe sobre ele. Muito se sabe que ele serviu a Deus, e bastante, bastante. Foi um servo atuante. E o serviço, meus irmãos, ele tem 2 bases fundamentais. Nós podemos observar aqui no versículo 1. A primeira base é a disposição, a segunda é a autoridade. Onde que eu encontro isso? Primeiro, eu queria destacar aqui que o versículo diz assim: Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. É a única informação do passado que nós temos de Elias. Que ele era um tesbita, ou seja, de Tisbé, que é uma região lá de Gileade, totalmente desconhecida. Ninguém sabia nada dessa região, povo simples. Elias não era de linhagem sacerdotal, levítico, dos levitas. Elias era de lugar nenhum, uma pessoa simples, uma pessoa de uma família desconhecida, não tinha nome, não era famoso, mas Elias tinha disposição. E Deus recrutou esse homem de lugar nenhum para ser um instrumento nas suas mãos e levar uma palavra poderosa para o rei Acabe. E aqui eu já queria tirar a primeira conclusão. Se nós fomos matriculados aí na aula do serviço e nós precisamos comparecer nessa aula, e ela é teórica e ela é prática ao mesmo tempo, a gente precisa saber que Deus não quer estrelas para a sua obra. Deus não quer gente famosa, Deus não quer gente muito conhecida, Deus não quer gente para ficar sendo bajulada, Deus quer corações dispostos.
Deus quer gente disponível. E encontrou isso no Elias. E matriculou ele na aula do serviço. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Deus precisa de homens e mulheres dispostos e obedientes, que queiram servir, que queiram contribuir, que amem o povo de Deus, que amem a palavra de Deus e a causa de Deus, e por elas lutem, trabalhem, se esforcem, dediquem tempo. E eu queria dizer para você que Deus matriculou você e eu na aula do serviço. E Ele espera de nós disposição. Disposição. Essa é a primeira base. Falei que são duas, né? A disposição e a autoridade. Então, sabendo que Elias era uma pessoa simples, que veio de uma família simples e foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus, porque estava disposto, saiba que a primeira base do serviço é a disposição. A segunda, meus irmãos, é a autoridade. E eu queria mostrar isso na continuidade do versículo 1, quando diz assim, Elias chega diante de Acabe e fala: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias chegando com uma palavra firme, com autoridade. Essa é a segunda base do serviço. Por um lado, Deus quer gente disposta, por outro lado, Deus quer pessoas corajosas, pessoas que confiam na autoridade de Deus e que levam uma mensagem com autoridade, com poder. Com poder. Imagina Elias chegando diante do rei Acabe com uma mensagem assim, mais ou menos, como diria minha avó, brocochô, uma mensagem assim que não convence ninguém. Pois não. Elias chega e traz uma mensagem poderosa, com autoridade, porque confia na autoridade de quem o enviou. Elias chegou com uma mensagem convicta, ele confiava na autoridade e no poder de Deus. E precisava, meus irmãos, o contexto aqui era um contexto difícil, pesado. Não sei se você conhece a história de Israel, mas Elias foi chamado a atuar como um profeta em um tempo de crise espiritual, crise política, em um tempo que o povo de Deus estava perdido, os reis não andavam com Deus. Dos 6 reis que antecederam Acabe, 2 foram assassinados, 1 se suicidou. Em 210 anos, Israel teve 19 reis, nenhum andou com Deus, e Acabe foi o pior deles. É nesse contexto que Deus chama Elias para levar uma mensagem poderosa, com autoridade. Não cabia uma mensagem mais ou menos, sem convicção. Tinha que ser alguém disposto, tinha que ser alguém para levar uma mensagem com autoridade. É nesse contexto. Se não bastasse, meus irmãos, Acabe casou com Jezabel, que era a pior mulher que tinha naquela época. Mandona, feiticeira, e introduziu o culto a Baal na cultura de Israel. Matou os profetas de Deus, perseguiu quem cria no Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Javé, e incentivava o culto a Baal. Estava instalado ali um problema político, um problema espiritual, um problema institucional, o povo perdendo as suas raízes, perdendo a sua fé, e Deus levanta Elias então para levar uma mensagem com autoridade, com firmeza. Baal era o deus da fertilidade. Como é que você corta a raiz do deus da fertilidade? Vamos parar de chover.
não vai chover, nem o orvalho vai cair na terra. 3 anos e meio, meus irmãos, não caiu uma gota de água nesse mundo. Porque Elias confiava na autoridade e no poder daquele que o enviou e levou uma mensagem poderosa. Se nós não confiarmos na autoridade e no poder de Deus, nós vamos entregar uma mensagem desacreditada. O que nós vamos comunicar? O que nós vamos passar para os outros? Se a nossa mensagem não é convicta, não é com autoridade, não é com poder. Deus nos matriculou, meus irmãos, na aula do serviço e chama a gente a fazer isso com disposição e com autoridade. Exemplo de Elias para nós. Deus precisa de corações dispostos. E Deus precisa de pessoas que confiem no seu poder, na sua autoridade. Porque é em nome dele que nós vamos. É em nome dele que nós seremos levantados para atuar. Ah, pastor, como é que eu ponho em prática isso? Conversa com Deus. Aonde é que Deus pode atuar através de você? Aonde que Deus pode fazer de você um instrumento poderoso, com autoridade para agir em nome dele? Onde? No seu trabalho? Na sua família? Pastor, me dá licença. Mestre, me dá licença. Pastor, me dá licença, pastor. Eu tenho que falar. Deus falou comigo. Falou comigo na noite de segunda. Mestre, me dá licença, pastor. Não estou louco. Estou aqui porque Deus mandou que eu falasse. Porque Deus não é brincadeira, gente. Deus é verdadeiro. Sabe por quê, pastor? Você acabou de pregar. Elias teve a voz do Senhor para falar, e eu tive a voz do Senhor para falar. Nesse momento. Pai Santo, me dá a palavra certa para me falar para essa igreja, para eles entenderem o que está passando. Nós estamos passando um momento difícil, pastor. Nós estamos passando um momento terrível, nós nunca passamos. Momento que o povo está falando uma coisa e vivendo outra. Como assim? Elias ouviu a palavra e falou. Eu ouvi a palavra do Senhor e estou falando. Não estou louco. Pode ter tranquilo que eu vou falar certo. Porque é o seguinte, Deus mandou falar, ele falou que ia ter seca. Teve seca. Teve. Deus está me falando assim, vou falar de política, cada um tem o direito de fazer o que quiser, votar em quem quiser, mas não tem direito de estar aqui e não pregar a verdade. A verdade é única. A verdade é única. É única. E Deus está me usando, com certeza, para falar para todos aqui. Não brinca com a palavra de Deus. Não brinca. Porque se brincar, vai pagar um preço altíssimo de dar a própria vida para o inimigo. É tempo de reconciliar, é tempo de pedir perdão, é tempo de pedir perdão, porque a igreja está cometendo um erro gravíssimo. Me dá licença, minha palavra é essa. Eu vim aqui porque eu senti no coração, tem que falar. Se eu não falasse, eu estava negando a minha fé. Certo? Viu? Então eu senti por bem falar porque é um caso muito grave. Entendeu? Você me desculpa, minha palavra, mas Deus falou comigo profundamente. Tá bom? Certo? Viu?
para alguém que achou que está fazendo coisa errada. Imagina, senhor Orlando. A gente não achou que o senhor está louco, não, viu? Deus fala, o Espírito Santo fala, né? E de fato servir a Deus não é brincadeira, né? Meus irmãos, então nessa aula do serviço, vamos servir a Deus com disposição e com autoridade. E com autoridade. Segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês, está aí a partir do versículo 2. Dá uma olhadinha comigo, nós vamos reler rapidinho, o trecho é pequeno, vale a pena a gente fazer mais uma leitura, uma breve leitura. Diz assim: Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então só uma pausa aqui, meus irmãos. Elias foi enviado para falar com o rei. Pessoa importante. Mensagem poderosa. Grande tarefa, desafiadora. De repente Deus vem e fala para ele assim, ó, escuta, vai para o deserto. É para parar e pensar, né? Como é que funciona isso? Vai para o deserto. Elias foi. Foi para o deserto. Essa região de Querite é uma região desértica, perto do Jordão. E lá Deus falou, olha, você vai beber da torrente, versículo 4, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então Deus está falando, você vai para o deserto, eu vou te sustentar. Na Bíblia, meus irmãos, o deserto é local de quebrantamento. E a segunda aula que eu queria dizer que Deus matriculou Elias e matriculou a mim e a você é na aula do quebrantamento. E essa aula, de vez em quando a gente tem vontade de matar ela, de não ir, não. Porque quem quer ir para o deserto? Mas Elias foi, confiou na palavra de Deus, eu vou te sustentar, foi o que Deus disse. Elias foi para o deserto, passou um tempo ali no deserto. E os corvos vinham de manhã, traziam pão e carne, vinha à noite, traziam pão e carne, e ele tomava daquela fonte de água que tinha ali na região de Querite. Aconteceu que ele profetizou que não ia chover, e a fonte que estava sustentando a vida dele secou. A fonte secou. E de vez em quando tem dessas, né? Quando a gente está lá no deserto, o deserto já é complicado. Aí de repente a fonte seca, aí complica mais ainda. É hora da gente não depender da providência, mas depender do provedor. Elias aprendeu isso lá no deserto. E a segunda aula que nós fomos matriculados é a aula do quebrantamento. É lá, meus irmãos, que Deus trabalha a nossa vida, que Deus trabalha o nosso coração. Se por um lado Deus quer a gente no serviço, Deus quer trabalhar através de nós, por outro lado, Deus quer a gente quebrantado para trabalhar em nós, para trabalhar a nossa vida, para moldar o nosso coração, o nosso caráter. E isso nem sempre acontece nos momentos bons da vida. Às vezes é lá no deserto, aonde Deus mais trabalha o nosso coração. É lá na hora onde a fonte seca, aquele momento que a providência parece que acaba, é que a gente aprende a depender do provedor. E o quebrantamento tem duas funções fundamentais também. O serviço é a disposição e a autoridade, o quebrantamento é a intimidade e a dependência. Deus quer que a gente se quebrante para termos intimidade com Ele, sermos próximos dEle, ouvirmos a sua voz. O texto não traz muitos detalhes sobre por que Deus mandou Elias para o deserto. Mas é bem provável que Elias precisava um tempo com Deus, ouvir quais seriam os próximos passos, o que fazer daqui para frente.
Elias precisava de orientação. Elias precisava de intimidade, precisava de quebrantamento. Deus mandou ele para o deserto. Deus quer trabalhar, meus irmãos, através de você, mas antes quer trabalhar em você, dentro de você. Como é que nós vamos falar desse Deus se nós não conhecemos? O que nós vamos dizer a respeito de Deus para as outras pessoas se não temos intimidade com Deus? O que vamos oferecer se não temos nada para oferecer? Pode ser que a gente esteja assim animadíssimo a trabalhar, a servir a Deus, empolgado. Eu vou servir no meu trabalho, na minha rua, na minha família, na minha casa, lá na minha vizinhança, no meu círculo de amizade. Mas o que você vai oferecer? Então eu já queria dizer para você, se você está indo na aula do serviço, mas está matando a aula do quebrantamento, não vai funcionar. Porque Deus usa quem está disposto. Mas quem tem intimidade, quem o busca, quem depende dele. Elias tinha autoridade na presença dos reis, porque ele andava na presença de Deus. E é muito certo, nós concluirmos isso, nós não vamos ter autoridade na presença de homens e mulheres, se não andarmos na presença de Deus. Se não tivermos intimidade, se não dependermos do provedor, mais do que da providência. Deus quer te usar para abençoar pessoas, mas antes Ele quer te abençoar. Então saiba disso. A segunda aula é o quebrantamento. E ali nós vamos conseguir mais intimidade com Deus, mais contato, mais de Deus. Ali também nós vamos descobrir que nós dependemos tão somente dele. E todos os recursos da terra podem faltar, se nós tivermos confiança naquele que é a fonte do recurso, o nosso Deus. Quem já leu o livro de Abacuque lembra que durante toda a história ali do livro de Abacuque, ele vem questionando Deus, porque o mundo está dando tudo errado no mundo, o que está acontecendo? Lá no final, ele tira a conclusão mais maravilhosa que ele podia tirar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que todas as árvores parem de dar o fruto, as ovelhas, o gado sejam arrebatados, ainda que falte o mantimento, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aprendeu a confiar no provedor e não na providência. Aprendeu a depender do Deus que cuida e não do cuidado de Deus. Segunda aula, meus irmãos, nós precisamos participar, é a aula do quebrantamento. Ali nós vamos aprender intimidade com Deus e vamos aprender a dependência de Deus. Elias aprendeu. Versículo 7 fala que passados os dias a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Elias podia até concluir, né? Por que eu fui lá profetizar para o rei, né? Agora faltou a água. Acabou a água, né? Fui lá fechar o registro. Acabou a água. Mas ele sabia que a providência que ele precisava viria de Deus. Deus falou, vai, eu vou te sustentar. Eu me comprometo a fazer isso com você. E às vezes, meus irmãos, as fontes secam. Às vezes, no casamento, a fonte seca. Às vezes, nas finanças, a fonte seca. Às vezes, nos relacionamentos. Às vezes, na nossa vida profissional. Às vezes, na nossa vida emocional, a fonte seca. Às vezes, a gente perde o ânimo, a força se esvai, a fonte seca. Mas é quando o recurso humano acaba que o de Deus continua disponível. Nós precisamos aprender a confiar no provedor. Quando Deus manda a gente para o deserto, meus irmãos, é para nos quebrantar. Não é para fazer a gente sofrer,
Não é para a gente ter mais uma experiência difícil, mas é para a gente crescer. Quem já leu o livro de Jó, olha para a vida do Jó, das duas uma. Ou a gente vai olhar para o Jó e vai falar, coitadinho, né? Que judiação fizeram com ele. Ou então a gente vai olhar para a vida dele e a gente vai concluir, ele foi para o deserto, ele se quebrantou. E lá em Jó 42, versículo 5, ele fala, antes eu te conheci, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi no deserto que Jó cresceu. Foi no deserto que Jó foi quebrantado. E saiu de lá melhor. Saiu de lá melhor. Você tem frequentado as aulas do serviço do quebrantamento na escola de Deus? Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Ele quer o seu coração disposto e confiante na sua autoridade. Deus quer te transformar. Para isso, Ele quer intimidade com você. E dependência. Confiança. No provedor e não na providência. Quero orar com você sobre isso que nós pensamos, sobre o que o Espírito Santo falou aqui conosco, sobre também o que o seu Orlando compartilhou aqui conosco, da importância de nós sermos igreja, firmados na verdade, e não brincarmos com compromisso com Deus. E Deus nos chama em compromisso para servi-lo, mas quer fazer isso antes, quer trabalhar o nosso coração. Então feche os teus olhos, vamos orar. Vá pensando aí na sua vida já. Como é que está a tua vida de serviço? Você está disponível para Deus? Ou não, está difícil, não tem espaço na agenda? Deus quer usar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez não seja para falar com um rei. Talvez seja para falar com alguém que você convive. A palavra poderosa é para você também levá-la para quem você convive. Não precisa ser um rei. Pode ser o seu amigo. Pode ser alguém da sua família que está precisando ouvir dessa palavra poderosa de Deus. Como é que está a tua vida de serviço? Está disposto? Está disposta? E a mensagem que você tem compartilhado com os outros? É uma mensagem com autoridade, poderosa, vinda de Deus, firme, ou é desacreditada? Precisamos buscar em Deus essa autoridade, confiar na autoridade e no poder dEle, porque Ele nos chama e nos confia essa palavra poderosa também. Mas também preciso perguntar como é que está a tua vida de quebrantamento. Se você tem participado dessa aula que Deus matriculou a gente, de vez em quando é lá no deserto que Ele vai nos quebrantar. Ele quer intimidade, quer confiança e dependência. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai, porque mesmo falhos, pequenos, pecadores, imperfeitos, o Senhor nos usa e com poder, Pai. Cremos nisso. Poder que não vem de nós, não é nosso, mas senão do Senhor, das Tuas mãos, Pai. E nós reconhecemos que isso é um grande privilégio, Pai. Queremos levar de fato muito a sério o nosso compromisso contigo, Pai. Por isso nós queremos frequentar essa aula, a aula do serviço. Queremos aprender a te servir melhor, queremos aprender a servir o Teu reino nesse mundo, Pai, e fazer isso com autoridade, com poder. Usa as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, nos dispomos. Sabemos que o Senhor quer coração disposto, Pai. O Senhor quer coração obediente. E nós nos dispomos diante do Senhor aqui agora, no nome de Jesus, Pai. Usa as nossas vidas. Mas sabemos que o Senhor quer trabalhar em nós, no nosso coração. O Senhor quer nos alcançar, nos moldar, nos transformar. O Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos restaurar, nos fortalecer.
E nós damos liberdade, Pai, para o Teu Santo Espírito agir na nossa vida. Queremos intimidade contigo, queremos depender tão somente de Ti. E por isso, Senhor Deus, trabalha os nossos corações no nome de Jesus. Nós queremos uma experiência primeiro contigo, para depois chamarmos outros a terem experiências contigo também, Pai. Queremos nos deleitar no Senhor, Pai, para termos o que dizer, para termos o que oferecer para outras pessoas, para chamá-los a Te buscarem e se deleitarem no Senhor também, Pai. Trabalha o nosso coração, Senhor Deus. Se tiver alguém aqui precisando desse quebrantamento, precisando desse renovo espiritual, precisando, Senhor Deus, dessa intimidade real com o Senhor, que a partir de hoje, Pai, o Senhor traga isso para a vida de cada um de nós, Pai, com intensidade, com seriedade, Pai, para que nós sejamos tão somente servos do Senhor, usados por Ti, instrumentos Teus, Pai. Nós queremos frequentar a Tua escola, Pai, no nome de Jesus. Amém.